Você já ouviu falar na Comfort Letter ou carta de conforto? E você sabia que ela pode ter uma finalidade essencial para planejamento tributário e planejamento sucessório? Se você nunca ouviu falar dela e você quer aprender um pouquinho mais sobre a carta de conforto, fica aqui comigo no vídeo que eu vou trazer para você elementos essenciais para você aplicar. Não só se você for advogado, mas se você está preocupado com planejamento sucessório, planejamento tributário e quer utilizar a carta de conforto para trazer uma governança melhor para o seu planejamento patrimonial, tributário e sucessório, tá bom? Fica comigo aqui. A carta de conforto, ou comfort letter, advém do direito anglo-saxão. Ela também é utilizada no direito italiano e ela funciona como uma espécie de legitimidade, uma espécie de garantia moral de que aquela operação tem tudo para dar certo. Então, basicamente, dentro da comfort letter, vai se atestar que aquele cliente tem boas relações bancárias, dentro de um direito creditório vai se atestar, olha, esse cliente demonstra tudo que ele tem uma boa relação com o banco, fundos aqui que podem ser utilizados, mas ela não funciona como uma garantia. Em nenhum momento lá o banco vai se comprometer a esse fim, dizendo que, olha, se o cliente falhar, eu vou lá e substituo ele na relação. Não, não é para isso que serve a carta de conforto. Contudo, a carta de conforto passou a ser muito utilizada dentro de planejamentos sucessórios, planejamentos tributários e patrimoniais. E eu vou explicar o porquê, pessoal. Muitas vezes você que está passando por uma necessidade de um planejamento tributário, um planejamento patrimonial, você precisa trazer a situação sua, a situação da sua família, a sua necessidade específica, os motivos pelos quais você necessita daquele planejamento. Então, muitas vezes o cliente surge e fala: Bata, eu tenho um problema específico. Dentro da minha família nós temos esses passivos. Estes passivos que nós temos um receio. Eles estão garantidos, mas nós temos uma dúvida por conta de X, de Y, de Z. Além disso, nós temos dentro da família tais herdeiros. Estes herdeiros precisam desta situação, a resolução dessa situação por algum motivo específico. E nós, como advogados, costumamos nunca, né, um bom advogado deve ser impositivo. Eu não acredito nisso. Assim como médicos, eu acredito que bons advogados são aqueles que constroem o raciocínio com o seu cliente. Eles se atentam àquele problema fático, aplicam o conhecimento à legislação, educando o cliente, explicando quais são os riscos e benefícios envolvidos em cada uma das estratégias. E é aí que a carta de conforto ela traz um grande benefício, tá? Não só para o advogado, não só para mim, né? Eu que vou estar lá fazendo o planejamento, mas também para uma governança legal entre os herdeiros, entre a família. Então, vou dar um exemplo para vocês, para ficar bem exemplificado, para ficar bem pragmático. Imagine que um cliente surge no seu escritório dizendo essa situação: eu tenho um passivo, tenho tais herdeiros. Você apresenta para o cliente as soluções. Você chega para o cliente e diz o seguinte: olha, neste cenário, eu entendo que caberia você se adiantar eventualmente à nova lei, né, a nova incidência de TCMD, por exemplo, e já fazer uma doação. Olha, neste cenário, eu acho que a doação talvez não seja a melhor estrutura. Você poderia, por exemplo, instituir uma holding e depois você doa as cotas da holding. E aí, algumas vezes, os herdeiros mesmo não concordam, acham que um opta por um instrumento, o outro opta por outro. Então, a carta de conforto, o que ela vai fazer? É como se fosse um estudo, ela vai trazer as opções que foram apresentadas aos clientes, vai especificar qual é o caso, ela não vai ser pública, registrada em cartório, né? Ela é um documento particular entre o advogado, entre o conselheiro, entre aquela pessoa que está ajudando aquela família e os membros da família. Fazendo o quê? Descrevendo a situação, dizendo o seguinte: olha, esta família tem este passivo, o objetivo deste planejamento sucessório, deste planejamento tributário é diminuir a carga tributária. Neste objetivo, o doador, o
o instituidor, a pessoa que está criando a holding, integralizando o patrimônio, entende desta forma, o herdeiro entende de outra forma, e todas as partes chegaram num consenso de que a melhor opção para atender essa família é esta. Então, você descreve na carta de conforto que a melhor opção é esta. Isto, veja, minimiza eventualmente uma alegação de erro de um dos herdeiros, vocês entendem? Olha, quando foram apresentadas as opções, eu optei pela doação, mas resolveram fazer a instituição da holding. Eu era contra, mas eu cedi e eu aceitei. Ora, eu aceitei aquilo que a minha família me aconselhou, eu estou de acordo com aquela estrutura. O herdeiro não pode posteriormente alegar, não, mas isso não é o que eu queria, né? Mesmo entre membros da família. O instituidor também fica com segurança. Ele pode colocar lá as cláusulas. Então, basicamente, me acompanhe. Vamos supor que esse cliente apareceu para vocês, ou você está passando por um planejamento patrimonial e sucessório. Você quer instaurar essas regras. Você vai delinear, junto com o seu advogado, todas essas regras no seu instrumento, apontando, olha, temos a seguinte intenção, temos um passivo, em função desse passivo, temos a intenção de fazer uma proteção patrimonial, né? Ou diante da nova legislação tributária, por exemplo, que aumentou o ITCMD, Lei Complementar 227 de 2026 desse ano, diante desta nova lei nós vamos optar, diante de todas as opções que nos foram dadas, nós vamos optar pela opção A. A opção A consiste numa integralização de uma fazenda, dos bens, dos apartamentos dentro desta holding. Quando nós fazemos a integralização, estamos todos cientes que são devidos tributos. Quais tributos, Bata? Por exemplo, na integralização do bem imóvel, o ITBI. Contudo, nós herdeiros e eu, instituidor, eu que estou integralizando na holding, estou ciente que, como o STF está discutindo o ITBI, será ajuizado um mandado de segurança para discutir a incidência do ITBI. E estou ciente que vou depositar em juízo, estou ciente que vou discutir essa ação para aguardar o desfecho da ação do STF. Estou ciente que lá na frente, se eu ganhar, vou levantar esse dinheiro. Estou ciente, integralizador, estou ciente, herdeiros, que se lá na frente eu perder, esse dinheiro vai ser levantado. Estou ciente que se eu ajuizar uma ação declaratória, optar por provas, estou ciente que lá na frente eu possa ter uma condenação em sucumbência, vocês entendem? Nós, herdeiros, estamos cientes que lá na frente, quando este instituidor, quando esta pessoa que está integralizando o imóvel nos for doar o imóvel, terá incidência de TCMD. Então estamos aquecendo com essa estratégia. Isso, veja como é importante, traz segurança, ainda que moral, pessoal. Isso é muito importante, porque se você for adentrar os estudos da Comfort Letter, você vai ver questões muito interessantes. Uma delas é a seguinte, dizem que a Comfort Letter ela pode ter 3 características, tá? Soft, medium e hard. A soft é quando ela é uma obrigação moral. A medium é quando ela começa a trazer uma certa obrigação. E a hard é aquela que você efetivamente traz uma garantia. Bom, todos nós sabemos que a profissão do advogado é uma obrigação de meio, não existe garantia. Porém, é interessante para o escritório e é interessante para a família saber que todos foram instruídos com todas as opções disponíveis no ordenamento. Para isso, você, óbvio, tem que consultar um time que tenha esse conhecimento e possa adentrar todos esses meios, porque um bom planejamento vai passar, sem dúvida, pelo direito tributário, pelo direito societário, pelo direito civil, pelo direito de sucessões, né? E a família foi orientada a respeito de quais eram as opções. Segundo, a família vai ser orientada dos custos envolvidos com este planejamento. E todos vão aquecer em função dessa opção que foi feita pela família, tá? Então, o que a Comfort Letter faz? Ela ajuda a documentar de forma clara o aconselhamento jurídico prestado e a decisão informada ao cliente, a quiescência do cliente. Vai evitar, então, o quê? Litígios futuros, né, como eu disse. Ela pode ser soft, medium e hard, como eu também trouxe. Então você vai trazer lá na Comfort Letter uma descrição da estrutura societária proposta, por exemplo, a holding. Você vai expor
os principais riscos jurídicos e econômicos vinculados com aquela alternativa, o registro das alternativas, né, apontadas ao cliente e a declaração de que o cliente entendeu e aceitou aqueles riscos, mas não só para o advogado. Para as relações interfamiliares isso é importante também, que todos aqueles que estão presentes nessa solução aceitaram os riscos, aceitaram a estrutura proposta, tá? Então ela funciona como uma ciência expressa, né, do cliente sobre a estrutura, ela atua como uma prova estratégica, veja isso, em eventuais disputas, não só com a assessoria que fez o planejamento, mas sobretudo entre a família, vocês entendem? E ela aumenta a transparência e diligência entre advogado e cliente. E eu falo isso sempre, pessoal, muitas vezes as pessoas tendem a não documentar o que fazem. Parece clichê de advogado, mas se não há problema, não fique na palavra falada, ou muitos que dizem no fio do bigode. Faça a documentação, documente a estratégia adotada, documente que o cliente foi avisado, documente que você explicou as estruturas e quais os riscos envolvidos, tá? Por que te digo isso? Porque muitas vezes o cliente aparece com uma situação e você não tem muita opção. Você apresenta para o cliente. Quer ver um exemplo muito corriqueiro? Durante o HERCT, por exemplo, ou recentemente neste ano o REARP. O cliente aparecia e dizia o seguinte, olha, existe esse bem, eu não fiz a declaração desse bem, ou minha família não fez a declaração desse bem, e eu quero trazer ele para o radar brasileiro. O que eu faço? Muitas vezes você vai indicar uma possível solução que poderia ser utilizada, mas o cliente opta por não fazer aquilo. Então ele opta por, não quero participar do REARP, porque o REARP, nesse momento, não me parece ser a melhor solução. É muito caro, não estou com vontade de fazer isso. Prefiro optar por uma outra solução. Neste caso, o cliente optou por outra solução, o risco foi apresentado, toda estratégia jurídica e econômica compreende riscos e benefícios, e isso acaba sendo uma estratégia adotada em conjunto. Então nem sempre lá na frente um herdeiro, uma outra pessoa da família, ou o próprio cliente, ou o próprio advogado, não pode chegar e falar, olha, eu te avisei, né? Ah, você me avisou, doutor? Então, que estivesse numa comfort letter, que você tivesse me apresentado isso, porque senão fica o diz que me diz, né? O dito pelo não dito. Então, o cliente chega e fala, mas poxa, doutor, você não me apresentou essa opção. Ela era a melhor para o meu caso. E o advogado vai alegar o seguinte, não, eu te apresentei, isso constou da comfort letter. E se não constou, vocês entendem? Ah, doutor, você nunca me falou isso. O doutor não falou mesmo e ele fala para você o seguinte, não, eu te disse. Fala, mas não me lembro. Não, eu disse. E o cliente fala, não lembro. E o advogado realmente não disse, é um risco, vocês entendem? Então, uma estrutura, alguém que tenha pleno conhecimento do que está fazendo, saiba dominar a legislação brasileira e a legislação internacional, vai te trazer as melhores opções e vai te fornecer opções documentadas, entende? E a opção que você escolheu para o seu caso específico. E isso vai trazer segurança para você, para sua família e para o advogado, tá? Então, conclusão, pessoal, qual é a dica? Por que adotar uma comfort letter? Não é mero formalismo, tá? Ele é parte de uma arquitetura de segurança jurídica para a família, para o time de advogados envolvidos. Então ele reflete transparência, diligência e reflete responsabilidade no atendimento ao cliente, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever aqui no canal, me acompanhe, porque eu realmente estou sempre trazendo tudo que tem de mais moderno, de recente do direito tributário, do planejamento sucessório, do planejamento patrimonial para você. Basicamente são questões jurídicas tributárias que envolvem não só a legislação nacional, mas também a legislação internacional. Questões de investimentos, residência fiscal, planejamento tributário. E se você gostou desse vídeo, então dê o like, não deixe de se inscrever. É sempre um prazer estar aqui te responder, tá? Esta vista que vocês estão acompanhando aqui, eu estou em Trancoso, Bahia. Lugar magnífico. Estou aqui aproveitei um tempinho do escritório, um fim de semana e um pouquinho da semana de férias, né? Estou aqui também analisando negócios, tá? Mas é um lugar que eu também recomendo, Trancoso na Bahia, perto aqui do Quadrado, né? Em Trancoso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me acompanhem. Até a próxima, pessoal.